sermão conhecido como Provérbios. Amém? Como eu disse, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele tratou da sabedoria, abrangendo toda a área da sabedoria, e na maioria delas falando e tratando da prostituta, tanto da área feminina como numa área do mundo também, como mundo prostituta, trazendo muitos danos reversíveis e irreversíveis para as pessoas que tinham uma vida com Cristo e tem, e hoje estamos aqui sendo e fomos exortados por isso. E do capítulo 10 até a metade do capítulo 22, ele vai tratar de assuntos diversos. Só que nesse capítulo 10, eu contei aqui, mais ou menos, ele fala 11 vezes sobre a boca ou a língua, né? E vai tratar de um assunto sobre os males e as bênçãos que podem nos trazer as nossas falas. Uma palavra mal projetada, uma palavra mal pronunciada, ela pode destruir uma vida, né? Uma palavra, ela mal dirigida, mal absorvida, pode acabar com a estrutura espiritual de uma pessoa e também com a vida. Soube-se uma vez de uma história que um cidadão, né, acusou de um homem ter matado o filho dele, e pegaram esse suposto assassino, né, a lei paralela, mataram o filho desse homem, e quando na realidade não foi esse homem, era só parecido, porque ele falou algo indevido. Amém? Capítulo 10 de Provérbios, acerca de vários assuntos. Nós vamos ler todos os versículos que finalizam no 32 e vamos já lendo e contextualizando para ganharmos tempo em nome de Jesus. Amém? Não fiz esboço porque não há necessidade. É um assunto dinâmico, é um assunto de relevância contínua ou de coisas recorrentes do que nos acontece diariamente, e que nós devemos, nós mesmos, refrear a nossa língua em certos momentos, e em alguns momentos abrir a boca para abençoar pessoas. Amém? E ele já inicia assim, Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Porque o filho sábio ele alegra o seu pai? Porque o filho sábio obedece aquilo que o pai indica para que ele faça, né? Geralmente é o pai, o cabeça da casa, é quem instrui a família e em primórdia, os filhos. Quando vê o filho entrar no caminho errado, quando vê o filho entrar em uma cilada, em coisas que não convém, ele adverte o filho, e o filho sábio alegra seu pai. Porque um filho que ouve a correção do pai não é assassinado por traficantes, não vai adquirir um HIV por ter relação com homossexual ou com prostituta, não vai assaltar para correr o risco de ser assassinado ou preso, e coisas concernentes aí a essas coisas. E obviamente, na segunda parte, ele diz: mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Perdão que eu até pronunciei errado. Por quê? Porque além de não obedecer o pai, é ignorante com a mãe, é impulsivo com a mãe, se acha na sua sanidade mental
que está certo quando na realidade está cometendo loucura. E obviamente vai trazer uma tristeza, porque na maioria das vezes, como nós estamos vendo aí, isso é fato e recorrente, eles entram em óbitos. E sobra para nós chorarmos a morte deles e vivermos com este karma, porque ninguém fez filho para ser assassinado. Ninguém fez filho para que nos, ou melhor dizendo, para que nós enterrasse ele. Fizemos filho para que ele nos enterrasse. Essa é a projeção da vida, que o filho enterre seus pais e não os pais enterrem seus filhos. Ele já começa trazendo-nos correções de coisas naturais do que nós estamos passando, parecendo que o apóstolo, ou melhor dizendo, o rei Salomão, ele escreveu esse livro na década de 95, 90, nos anos 2000, onde começou a crescer o nível de violência no Brasil. Aí no versículo 2, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Quais são os tesouros da impiedade? São coisas que nós adquirimos, e coisas de maneiras ilícitas. Você quer ver uma coisa? Você está trabalhando em uma empresa e você está ali roubando o seu patrão, né? Meu pai me ensinou uma vez, eu nunca esqueço, quando eu saí para trabalhar e pedi a ele para que eu pudesse estudar à noite, que eu queria de dia trabalhar, e ele me chamou e me fez algumas recomendações. Dentre elas, ele disse: olha, tem um ditado dentro de empresas que se chama bode. Bode é quando você pega uma coisa que não lhe pertence. E quando você pega uma coisa que não lhe pertence, isso se torna roubo. Eu trabalhei 17 anos de uma empresa, o nome eu acho que era Ultratec. Entrei como peão, arrumador de ferramentas, e durante os 17 anos me tornei encarregado de 75 funcionários, porque todos os dias, quando eu saía da empresa, eles abriam a minha bolsa e não encontrava nada. E a minha honestidade e a minha forma de trabalhar fez com que abrisse os olhos dos meus patrões e eles me pusessem em um cargo maior, do qual saí de lá porque encontrei também um emprego melhor, devido ao conhecimento de um patrão parar com outro, e a empresa desse outro patrão era com poderes aquisitivos mais altos, e o salário obviamente seria mais alto, e eu fui contemplado por esta bênção, porque os tesouros da impiedade nada se aproveita, porque tudo que nós custeamos, adquirimos aqui, irá ficar aqui. Uma amizade. Você quer ver uma coisa? Impiedade nós já consultamos aqui e já falamos que é uma pessoa ímpia, dentro e fora da igreja. Uma pessoa que mantém a impiedade sobre si, que cria contenda, que faz motim, que gosta de problema, sabe? Que incita a ira em outros irmãos, em outras pessoas. Então, esses tipos de pessoas nada aproveita, ou não vai aproveitar de nada, a não ser de danos colaterais posteriores. Mas a pessoa justa se livra da morte. Quando você é justo, aí eu já imagino Salomão falando de uma coisa tanto celestial como natural. Se uma pessoa te pegar em um ato duvidoso e de repente pôr você em julgamento, vamos ver se você fez ou não fez, e com a arma na tua cabeça, você sendo julgado daquele processo e te acharem absolvido, que você não agiu com injustiça, você será poupado da morte. Assim é também nas ósseas celestial. Os justos herdarão o reino de Deus. Aí ele diz no versículo 3: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios, pois rechaça.
Porque Deus não vai deixar um justo mendigar um pão e nem a sua descendência passar fome. Nós podemos até passar por um perrengue, um momento ou outro, mas Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Não são assim aquelas pessoas que agem com injustiça ou com impiedade. Deus vai deixar que passe por uma prova para entender que Ele é Deus. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, mas Deus também, gente, é um Deus de justiça. A nossa vida aqui não se consiste em buscarmos coisas materiais, isso é fato. Todos nós queremos adquirir bens materiais para que tenhamos uma vida promissora. Quem agora não queria ter condições de chegar no dia 31 de dezembro, né, e viajar para o Canadá, e viajar para a Europa, para Portugal, para os Estados Unidos, para Boston, para outros lugares como Paris, França, que tem lugares lindos e atraentes, e voltar com a cabeça erguida, sem dívidas. Mas nem tudo que reluz é ouro, porque o melhor de Deus das nossas vidas ainda está por vir. Então eu tenho que me contentar com a viagem que Deus me propôs. Se é de ir até em Feira de Santana, que eu me alegre em Feira de Santana e não em Paris. Se é de eu ir em Alagoinhas, que eu procure fazer a minha alegria em Alagoinhas, como se eu fosse fazer em Boston, nos Estados Unidos. Quem vai fazer a alegria do lugar onde você está é você, porque a nossa maior alegria já está sobre nós todos os dias das nossas vidas e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê, igreja? É bom gozar de tudo isso. Mês retrasado aí um casal saiu com condições financeiras e foram velejar em mares abertos. Chegou lá a mulher, teve não sei, um mal súbito, não sei o que foi, morreu afogado. O cara está aí respondendo o processo. Por quê? Porque tiveram condições de estarem nesse lugar. Poderiam estar em nosso lugar aqui, ouvindo a palavra de Deus, com a condição financeira que Deus propôs para cada um de nós. Eu não vou me aqueixar a Deus com aquilo que Ele me deu. Eu não vou reclamar a Deus, porque uma vez eu já comi farinha com açúcar. Quando eu era da idade de Samuel, de Brian, tomava aqui suco com pão, hora de meio-dia. Vendia sonho. E eu me alegro por isso, estou aqui vivo, forte, porque o que meu pai deixou para mim não foi herança financeira, apesar de ter deixado algumas coisinhas, nós estamos vendo, mas ele deixou algo em mim que é muito mais importante e valioso do que qualquer dinheiro, que é integridade e moral. Quantas pessoas aí, cheias de dinheiro, cheias de posições, usam seus iates, como eu falei essa semana aqui, suas coberturas, para fazerem orgias sexuais, homem com homem, mulher com mulher, usar drogas de todas as maneiras, como aquele cantor Charles Brown Jr. foi encontrado morto com overdose dentro da tua casa, como um cantor que tem aí, que eu me esqueci, que era até de uma música de uma época que eu jogava videogame ainda, foi encontrado também morto com 43 anos, com overdose dentro da sua casa. Aí eu te pergunto, do que valeu todo o dinheiro, as suas mansões com piscinas, carros de 1,5 milhão, se o destino dele foi a morte? E conhecendo a Bíblia, não quero ser aqui indigesto, nós sabemos aonde está hoje a alma dessas pessoas.
versículo de número 4. Porque trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Falei na estante e vou retornar. É você trabalhar com o que não é seu. É você bulir no que não é seu. Eu me lembro que vou trazer outro exemplo. Eu trabalhei de cobrador na empresa de ônibus em 1998, mas só que eu já dirigia coletivo e a minha pretensão era passar para motorista de coletivo na época. E tinha uns vales de papéis, não sei se alguém se recorda. E quando nós parávamos no final de linha ali em Goscalmon, os topiqueiros juntavam com os cobradores de ônibus e aí trocavam. E era dinheiro absurdo. E quando vinha até a mim, eu disse: não, meu querido, eu quero ser motorista. Eu não quero. Por quê? Eu não quero estar com a minha mão enganosa, mas a mão diligente, para que eu possa enriquecer. Sabe o que aconteceu? Dentre desses homens, um deles, uma vez eu dirigindo já coletivo, fui promovido, me parou ali onde as feiras de Simões Filho e me pediu R$20 na época, magro, pálido, homem que andava esnobando, tomando cerveja e fazendo isso com aquilo com o dinheiro dos outros, estava me pedindo praticamente esmola. Eu meti a mão no bolso e disse: tome. Versículo 5: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho, louvado seja Deus, que envergonha. Ou seja, vai ter como a formiga, ó preguiçosos. Você já viu a formiga quando está no tempo do verão? O que é que ela faz? Eu tenho tanto receio, ou melhor dizendo, ficou um pesar em minha mente. Quando era do tamanho de Davi, eu via as formigas com aquelas folhas, e eu aí saía. Depois que eu vim ter consciência que aquelas bichinhas pegavam aquelas folhas para deixarem de reserva nos seus buracos, para que quando a chuva viesse e a chuva chegava até um determinado local, assistia um filme e me doeu mais ainda da formiga. A chuva chegava até um local, elas faziam as ocas assim em cima e punham ali as comidas, e elas passavam ali o tempo da chuva toda comendo. Por quê? Ela plantou no verão. O que junta no verão é sábio, mas o que dorme na cega é filho da vergonha, porque vai ficar batendo na porta de um e de outro pedindo comida e não vai ter o que comer. Bênção, versículo 6, sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobra a boca dos ímpios. Olha aí, primeiro passo da boca. Amados, a nossa boca, ela foi feita para proferir bênçãos e não maldição. Já falei várias vezes sobre isso aqui. Todas as vezes você chama seu filho de demônio, de capeta. Tem mulher que chama filho, desculpa a expressão, seu viado, seu vagabundo, seu ladrão. Você está amaldiçoando o seu filho. Então, bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, quando você tem sua cabeça abençoada, jamais você vai proferir palavra de maldição, seja com teu filho, com sua esposa, com seu marido, com quem quer que seja. Porque você tem que entender uma coisa: hoje você é filho da promessa, a sua palavra tem poder. Tem mulher que tem o costume de dizer: esse marido é uma peça, isso não vale nada. Essa mulher, meu amigo, quando você fala com ira no seu coração essas coisas, quando você fala daquilo que verdadeiramente seu coração está cheio, aquilo vai refletir de uma forma tão negativa. Uma coisa é você brincar, que Deus conhece o coração do homem.
Uma coisa é você falar de uma forma que não seja pejorativa, uma forma de brincadeira, porque Deus sabe que não está dentro do coração daquela pessoa. Mas quando vem do coração com ira, Deus deixa que transmita, porque é o desejo do seu coração. E Deus faz o desejo do coração do homem. Olha o que ele diz: a maioria dos justos, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Por quê? A memória do justo está na memória de quem? De Deus. Ele será abençoado porque terá uma vida longânima, será salvo no dia do juízo de Deus. Mas os ímpios, eles apodrecerão nas profundezas do inferno. Ou trazendo para as coisas seculares, vou trazer para as coisas seculares. O sábio de coração, a memória do justo é abençoada. Tudo aquilo que você pensar produtivamente, tudo aquilo que você pensar com propósito de crescimento, tudo aquilo que você pensar com propósito de um enriquecimento futuro, para uma coisa benéfica para a sua vida, aquilo ali será abençoada. A memória é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá, porque já tem em você a maldade. Como eu falei há poucos instantes, o desejo de incitar ira nos outros, o desejo de contenda, de fofoca, de espalhar as coisas, de dividir as coisas. E Deus não se alegra, Valfredo, dessas coisas. Ah, pastor, mas estão vivendo assim comigo. Deixa que eles vivam assim com você. Você é que não pode viver assim com eles, porque quem defende a sua batalha é Deus. Ainda que falem mal de vocês, ainda que te julguem, ainda que te apontem. Olha o apóstolo Paulo, que exemplo, igreja. Poxa, em Colossos, em Atenas, em Coríntios, todos os lugares, em Filipos, todos os lugares que ele ia, apedrejado, açoitado, difamado, chamado de ladrão, de tudo quanto era coisa. Mas quem é que defendia a guerra dele? Deus. O sábio de coração, versículo 8, vão me ajudando aí nos versículos, aceita os mandamentos, mas os loucos, paurador será transtornado. Olha para isso. Aquele que não ouve a Deus, que não tem uma vida contrita com Deus, só homem transtornado. Qualquer coisa tira você da presença de Deus. E nós temos que parar com isso aqui. Eu falo nós de cá para lá. Temos homens aqui transtornados, temos mulheres aqui transtornadas. Nós temos que pedir a Deus esse controle emocional em nós, porque todos os dias seremos atormentados, e muitas vezes não serão por pessoas fora do ministério, serão por pessoas dentro do ministério, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E nós não podemos dar ao dispor a Satanás que aconteça conosco. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas os loucos, paurador será transtornado. Quais os mandamentos? Vive firme, seja humilde como Jesus é, viva fiel, não seja uma pessoa contenciosa, não seja uma pessoa arrogante, soberba. Ouça a palavra de Deus, curta o mandamento de Deus, as leis do Senhor, que ela se faça servir em tua vida, porque quando vierem contra você com pedras e paus, quando vierem contra você com palavras difamadoras, vocês vão contra eles com a palavra do Senhor. Faz como um Davi: você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, eu vou contra você, não somente com a palavra do meu Deus. O que é que Golias queria? Transtornar a mente de Davi, como durante 40 dias ele transtornou a mente dos soldados de Saul. Só que Davi veio de outra perspectiva, uma perspectiva celestial. E nós temos que mudar, igreja, nós temos que mudar. Eu tenho que mudar. Temos que mudar esse conceito de,
de ímpeto, de intolerante, de pessoas agressivas, né, de temperamento forte. Isso não é nosso, isso já morreu na cruz do Calvário. Não podemos agir desse jeito, senão seremos atormentados o tempo todo por Satanás, e as nossas orações elas não passarão do teto da igreja. Ah, mas o pastor ali tem um temperamento forte. Quanto mais você fala isso, mais o diabo se apropria, mais o meu temperamento vai ser forte. Temos que ser sábio. O temperamento dele pode ser forte, mas o Deus que usa ele em cima daquele altar é mais forte do que o temperamento dele, e aquele temperamento dele vai ter que cair por terra. Porque eu estou na igreja de um homem que prega a palavra e não de um homem com o temperamento forte. Porque se eu quisesse defesa do homem, eu ia na delegacia ou no ponto de tráfico de droga para me defender. Se eu estou na igreja, quem tem que me defender não é o homem, mas é Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento. E quanto mais a gente lança palavras malditas diante, aí eu chego aqui para Rabelo e digo: poxa, Rabelo, só hipoteticamente, viu, Rabelo? Rabelo é um cara enturrão, um cara valente, um cara, Rabelo não dá um bom dia a mim, Rabelo passa por mim. Meu amigo, cada vez que eu digo isso, eu estou amaldiçoando meu irmão Rabelo. Cada vez que eu digo isso de Rodolfo, eu estou amaldiçoando meu irmão Rodolfo. Cada vez que eu falo isso de Moisés, eu estou amaldiçoando meu irmão Moisés. Muito pelo contrário. É o que Paulo nos ensinou. Nós somos irmãos, igreja. Vocês já viram em batalhas medievais? Assista o filme medieval e veja lá quem estão juntos na batalha, na infantaria, quem está atrás, quem está à frente. Se um mete flecha no outro, se um mete espada no outro, ou se eles ficam preparados juntos, um defendendo o outro, porque são do mesmo exército, e nós fazemos parte de um exército celestial, e nós temos que nos defender. Enquanto muitos aí fora tentam nos atingir, diga: não, ali não. Não, Moisés não. Não, Márcio não fale dele não. Por quê? Porque ele faz parte do mesmo exército que eu. Que exército é esse? Você é maluco? Exército de Jesus Cristo de Nazaré. Ele faz parte da minha família, mas anda errado, mas ele vai se consertar. Ele ainda está na infantaria, ele ainda é recruta, mas ele vai se tornar soldado, ele vai se tornar sargento, ele vai se tornar tenente, ele vai se tornar general. E aí eu quero ver você falar dele. Quem anda, no versículo 9, em sinceridade, anda seguro. Quando tem uma vírgula, é porque essa palavra é uma palavra, quem anda em sinceridade, anda seguro. Mas os que pervertem seus caminhos, será conhecido. Olha o que eu terminei de falar. Olha o que eu terminei de falar. Olha o que eu terminei de falar, isso não tem associação. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Por quê? Se você for falar mal dele, eu chegar aqui e perguntar: e aí, você falou bem dele? Você está seguro do que você falou? Olha o versículo 9 que diz: quem anda em sinceridade anda seguro, mas os que pervertem seus caminhos será conhecido. De que forma? Rapaz, eu vi Val ali, aquele Val não presta não, viu? Ele é um falso miserável. Vai ser conhecido como? Estava desgraçando o Márcio, porque Márcio, hipoteticamente, fez algo dentro da igreja. Somos uns soldados do mesmo exército, do mesmo batalhão. Aí Aguinaldo faz aliança com Cristo aqui 1, 2, 3 vezes. Vê Aguinaldo ali bebendo, em vez de defender Aguinaldo, se junta contra a pessoa para falar mal de Aguinaldo. Aguinaldo faz parte do mesmo exército. Faz parte do mesmo exército, faz. Então nós temos que defender ele. Porque quando Davi chegou no arraial de guerra, disse: como é que vai a guerra aí? Vai bem, mentira, ia tudo mal. Aí quando ele soube que os soldados, os filisteus, estavam afrontando os israelitas,
Foi o que ele disse. Ele foi afrontar os israelitas: vocês são frouxos, vocês não são homens. Não. Ele disse: quem é esse incircunciso para mexer com o nosso Deus vivo? Será que ele não sabe que o nosso general de guerra se chama Yahvé? Você sabia que em uma situação dessa, eu vou falar aqui, você encontra ele ali bebendo, porque ele fez aliança com Cristo ontem. Você usa a sua boca maldita para falar mal dele, e cai uma carga negativa sobre sua vida e você nem sabe. Sabe por quê? Porque para Deus ele é tão servo quanto você, senão a palavra seria mentirosa, porque ele não faz acepção de pessoas. Então cuidado quando abrir a boca para falar de um servo do Senhor. Deus diz que nós somos como a menina dos teus olhos. Versículo de número 10. O que acena com os olhos, dá, louvado seja Deus, dores, e o tolo de lábios será transtornado. Isso aqui, ó. Quantas pessoas se sentem doídas? É um exemplo. Paula chega ali e me pega olhando para ela de cima a baixo. Ela vai se sentir dolorida, vai se sentir machucada. Sabe que eu fico com um pastor que ele está me olhando com essa cara feia? Que olhar é esse? O que acena com os olhos. Ou então chega assim, ó. Paula chega ali, Márcio. Aí Paula pega o que acena com os olhos, dar dores. A gente sente dor quando alguém fala da gente, a gente fica dolorido, a gente fica afligido, a gente fica triste. Imagina você chegar num lugar e tá Juan olhando para mim, de repente ali a irmã Lília chega na igreja, eu olho para Juan e faço assim para Lília. O que é que ela vai sentir? Como é que ela vai ficar? E ainda diz assim, ó: dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Por quê? Aí um olha, o outro chega: foi o quê? Você não viu não, rapaz? E aí vai transtornar a sua vida, porque vai se alograr aquele que fez uma mal conduta e vai falar mal da irmã Lília ou do irmão Valfredo, e aí os dois entram em contradição e são todos dois transtornados. Você sabe o que é Deus transtornar a vida de um homem? Sabe não? Nabucodonosor comeu capim. Nabucodonosor comeu capim como um burro, transtornado. 7 anos comendo capim, transtornado por Deus. Quando vocês entenderem, quando nós aqui entendermos que nós somos uma família, que eu tenho que defender Silvia, que eu tenho que defender Alex, que eu tenho que defender Lília, que eu tenho que defender Vini, que eu tenho que defender Tino, que eu tenho que defender Juan, que eu tenho que defender Valfredo, que eu tenho que defender Lília, que eu tenho que defender Ana Paula, que eu tenho que defender Jennifer. Quando a gente entender isso, que fazemos parte do mesmo batalhão, o diabo não tem força contra nós, porque o nosso ministério não é um ministério dividido, o nosso ministério é um ministério unido e unificado pela presença do Espírito Santo. Versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Por quê? A boca do justo é um manancial de vidas? Porque vai só transferir palavras de bênção. Poxa, olha para Val ali, homem de Deus. Deus deu uma varoa a ele que faz jus a ele, né? Faz com que ele caminhe de uma maneira justa, porque ai dele se não fosse aquela mulher louca como é, doida como é do lado dele, porque de uma certa forma tem coisas que eu sei da vida deles, se não fosse ela, ele faria alguma besteira, e Deus sabe o que faz. Ai de Juan se não fosse Yolanda, ou vice-versa, né? Ai de Neemias se não fosse Lília, que lutasse por ele esses anos todos, se abrisse mão dele.
Ai de Júnior ou de Viviane e vice-versa, se um abrisse mão do outro, o que seria deles? Porque a boca de um justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Diferente das pessoas que amaldiçoam o seu casamento, que amaldiçoa o seu filho, que amaldiçoa a sua casa, que amaldiçoa a sua vida, que amaldiçoa seu ministério, que amaldiçoa a sua pessoa, que amaldiçoa tudo que faz parte de sua vida. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Precisa falar alguma coisa sobre isso? Irmão que odeia o outro dentro de uma igreja. Você viu que sem ódio, está lá em Salmo 51, o que Davi fez em, acho que 2 Samuel, 2 Reis, né? Com Urias e Batseba. Sem ódio. Imagina com ódio. Como é que você está com o irmão dentro da igreja, sentado no mesmo, né, no mesmo reduto, e o irmão com ódio de você, com ira de você? O que é que aquilo vai resultar? Aquilo vai resultar em quê? O ódio, louvado seja Deus, excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Quantas brigas nós temos por causa de ódios momentâneos, por causa de problemas resolvíveis, como disse desde o início, por causa de uma fala mal falada, uma conversa mal transmitida, algo que não era para ser dito, mas foi dito, mas poderia ser resolvido com um pedido de perdão e um perdão da pessoa que lhe foi pedido perdão, para que não haja contenda, não incite o ódio, para que vivamos no mesmo exército. E vou voltar a dizer de novo: não deixe que ninguém manche o soldado do exército do qual você faz parte. Fazemos parte do exército de Cristo. Versículo 13. Os lábios, eu falei que tem 11 vezes falando sobre lábios e boca. Os lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Por quê? Aquelas pessoas que não têm entendimento vai agir de forma robusta, brusca, então vai ter que ser açoitado de uma forma, hipoteticamente falando, vai ter, né, consequências da vida, porque não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento de um assunto, fica calado. Quando você chegar em uma reunião que você não domina o assunto e você vê pessoas, 4, 5, 6 conversando, se você não entende do assunto, a Bíblia fala que é melhor ouvir do que falar. Então você ouve para que não seja açoitado com palavras, não seja difamado, não seja mal compreendido. Então isso é o que acontece. No lábio dos sábios se acha sabedoria. Entendeu? Então, se o sábio sabe, deixa ele comentar, deixa ele falar, deixa ele. Olha o que diz, igreja. Eu vou aqui rapidinho no capítulo de número 2 Pedro 2:10. 2 Pedro 2:10, rapidinho. 2 Pedro 2:10. Rapidinho é o que ele fala. 2 Pedro 2:10. 2:10. Deixa eu ver se é. Não, acho que é 2 Pedro, 2 Pedro 2:10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí que eu anotei aqui para não falar errado. Peraí, deixa eu ver se é 2 Pedro mesmo que eu anotei aqui. 2 Pedro 3:10. 3. Tem 3 aí? 2 Pedro 3:10. Hã? Peraí que eu vou aí. Deixa eu achar aqui. Segunda, não é isso não. Não é isso aí não. É esse aqui.
Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Se eu me atrapalhei em anotar. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povos de Deus, que não tenheis lançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí, louvado seja Deus, ele vem aqui e vai falar porque, capítulo 3, versículo 10, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Ou seja, somos filhos de uma promessa, vivemos conforme a vontade de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Vós, no 2:10, que em outro tempo não ereis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tenheis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aí vem no 3:10 diz assim, ó, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Ou seja, a sua boca, ela tem poder de atrair e de afastar, de fazer unir e também de enganar. No livro de Tiago, capítulo de número 3, irmão de Jesus, versículo 2, ele fala sobre o poder benigno e maligno da vida. Depois você lê Tiago capítulo 3, versículo 2, o poder que tem a nossa língua. Mas para ganharmos tempo, versículos de número 14, os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Porque todas as vezes que você abre a sua boca para falar o que não deve, você cria contenda e destruição. Versículo 15, a fazenda do rico é uma cidade da sua fortaleza, a destruição dos pobres é a sua pobreza. Porque quem sabe viver, que viva e que conquiste aquilo para que foi nascido. Mas quem não conhece a palavra de Deus será empobrecido sempre, tanto aqui na terra como no inferno. Porque quem não tem o conhecimento não herdará o reino de Deus. Versículo 16, para ganharmos tempo. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difamam é um insensato. Igreja, coisas que nós vivemos cotidianamente, simplesmente não falar. Ah, mas é porque meu patrão mandou eu mentir, é porque meu amigo mandou eu mentir, é porque fulano mandou eu mentir. Você está sendo insensato, você está trazendo maldição para a sua vida. Não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente em roda de escarnecedores. Versículo 11, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Porque quem fala demais peca mais, quem fala de menos peca menos. Quantas vezes já falei aqui com Val de Silva, Val de Michele, eu disse, rapaz, com o próprio Juan, eu queria ser igual a vocês, que falam poucos. Porque quem fala pouco peca menos, quem fala pouco transgride menos, ofende menos, fala menos bobagem, se queima menos, produzem menos incêndio em uma pequena floresta. Então nós temos que entender que nós somos servos de um Deus Altíssimo e temos que mudar todo o nosso cotidiano. Versículos 20, prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Ou seja, a sua língua é mais importante
de que o coração de um ímpio. Porque no coração do ímpio já há maldade. Como diz aquele ditado, a boca fala do que o coração está cheio. Os lábios dos justos apacentam muitos males. Os tolos, por falta de entendimento, morrem. É o que eu disse ontem na reunião. Porque tem muitas pessoas que são aí lançadas nas profundezas do inferno quando morrem. Estão debaixo de julgos diferentes, de que não propagam a verdade, a palavra de Deus, usando a sua boca em cima de altares e propagando heresias, idolatrias e coisas dessa natureza. Como eu disse, nossas igrejas evangélicas este ano de 2023 vai pagar um preço terrível, que no lugar que era para ser feito adoração, estavam entoando música para campanhas eleitorais. A casa de papai é chamada casa de oração, não para mitos ou coisas dessa natureza. É para propagar a palavra de Deus. A discussão política, ela sim que tem que ser feita da porta da igreja para fora, em seus palanques, sabe, em seus comícios, nas suas ruas, nas suas vielas. Mas aqui é para a propagação da palavra do Evangelho de Cristo. Quando não assim, usam a palavra de Deus como heresia e pregam heresias, e pessoas acreditam nessa heresia e vai pegando essa heresia e vendendo, pega com uma piabazinha e vende lá na frente como um tubarão, e as pessoas vão acreditando nessas falsas doutrinas. Onde, Rosenildo? A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. Quem é abençoado de Deus aqui? Então para de reclamar de dores. Se você é abençoado por Deus, algo está acontecendo, glorifica Ele. Porque, pastor, tem na Bíblia? Tem. Chegaram na frente do Mar Vermelho, Migdol, os egípcios atrás. Foi que Deus disse a Moisés: Pedro, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Poxa, a bênção do Senhor é quem te enriqueceu, é quem te tirou do abismo, é quem tirou do cativeiro. Ele não acrescenta dores. Pode passar, não vai ter danos em você. Basta você crer. Chorar é normal, sofrer faz parte, mas perder a fé, isso é insensatez. Dizer que Deus não existe, dizer que Deus não presta, porque as coisas estão acontecendo da forma inesperada. Nós não podemos dar esse dispor, dar esse prazer a Satanás. Um divertimento, versículo 23, é para o tolo praticar a iniquidade, para o homem inteligente o mesmo é o ser sábio. Aí as pessoas se divertem desolutamente com cachaça, com uísque, com maconha, com cocaína, com orgias, enquanto o povo de Deus vai se divertir com suco, com danoninho, né? Com chocolate, com maçãs, com uvas, com bolos, e a alegria ela vai transbordando, e a palavra vai tendo um curso de pessoas com a mente sóbrias e não com a mente elevada de álcool e falando bobagens, porque quando a pessoa bebe se torna político, se torna rico, se torna tudo quanto é coisa. Mas quando vocês estão sóbrios, nós vivemos na mesma capacidade racional, na mesma sanidade mental, estamos alegres, a noite passa, vamos para casa sem culpabilidade nenhuma, porque a nossa alegria ela vem do Senhor. Parei aonde? O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus o cumprirá. Todo aquele que crer e for batizado, mas os que não,
todos que crê, for batizado, o temor do ímpio virá. Há temor e tremor lá, no lago que arde de fogo em enxofre, perdão. Mas o desejo do justo, qual é o nosso desejo? É viver com Deus. O desejo do justo, Deus cumprirá. Qual é o nosso desejo aqui? É morar nos céus. Como a tempestade assim passa ao ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Pode vir na tempestade, pode vir no terremoto, pode vir o maremoto. A gente sabe que nós somos servos perpétuos de Deus. Passaremos por momentos tortuosos, mas a mão dele nunca há de nos desamparar, porque ele nos escolheu para sermos servos. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ou seja, sofre. Mete vinagre aí na sua gengiva ferida. Ou então passa num lugar cheio de fumaça. Assim é a vida do preguiçoso. Não quer trabalhar, é obrigado a sofrer, porque acha-se preguiçoso e tem quem mande nele, porque não quer fazer aquilo que já fora chamado. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão... Está em Salmo, não está? Se não me falha a memória, 127. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados, ou seja, diminuídos. Por quê? Porque não dão ouvido à palavra de Deus. Quantos jovens têm descido às sepulturas aí? A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Por quê? O que é que eles vão esperar? Qual é a expectativa dos ímpios? É perecer, meu amigo. Não tem expectativa, não tem esperança, porque vive desolutamente, vive de uma forma que é como uma palha que o vento lança para um lado e para o outro. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios, essa perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Amados, mais uma vez eu vou falar com vocês aqui. Entenda uma coisa, que nós aprendamos a viver em união. Somos falhos, somos insensatos, incoerentes, inconsequentes, mas nós estamos ainda num tempo de aprendizado e podemos mudar toda esta loucura que faz parte do nosso contexto racional de acharmos. Nós não temos que acharmos nada, nós temos que sermos servos, e servos, eles servem para servir. E se nós servirmos a um Deus vivo, Ele já nos ensinou a viver através de Cristo Jesus. E não cabe a nós pensarmos nada fora desse contexto. É servir a Deus, como Jesus diz lá no Evangelho, em espírito e em verdade. Deixa eu adiantar aqui, versículo. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheias de perversidade. Moral da história: fale menos e ouça mais. Sua língua pode transportar o teu corpo para um lugar onde a sua alma não quer estar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude poderosamente e que nos livre de todos os males. Amém? Me perdoe pelo horário, vou pedir aqui para nosso irmão.